Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Apostasia Pod. Eu sou Tony Lima e no episódio de hoje nós vamos entrar em um assunto um pouco contraditório com o que a gente era acostumado a ouvir dentro da igreja, que é justamente aquela velha frase pronta de que a igreja ela é honesta em seus negócios. Então, o que nós vamos mostrar aqui irá derrubar esse mito. Por quê? Porque nós vamos provar com bases oficiais algumas matérias de que a igreja ela é desonesta. E o pior de tudo não é nada, que ela vem a criar algumas situações de corrupção tão graves que é comparada a esses políticos brasileiros que querem lavar dinheiro e fazer coisas desse tipo. É a igreja criando empresas de fachada para esconder os seus lucros. Olha só que interessante. Nós temos aqui algumas matérias. Eu vou dar uma pincelada rápida por essas matérias e também deixarei com vocês o link dessas matérias para que vocês possam, sim, aí vocês vão ler as matérias e entender sobre o que eu estou dizendo, tá bom? Aqui eu vou fazer só um resumo até para que o vídeo não fique tão longo, ok? Então vamos lá, temos esse vídeo aqui, temos essa matéria da BBC, da NBC News, que diz o seguinte: autoridades federais multam a igreja mórmon por ocultar ilicitamente, não é de forma lícita, não é de forma honesta, e sim de forma desonesta, um fundo de investimento de 32 bilhões por meio de empresas de fachada. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias esteve envolvida nesse esquema por mais de 20 anos. Olha o tempo que esse esquema está rolando, né? E aí, eu acredito que ele só veio ser descoberto após a denúncia feita por um funcionário da igreja, um ex-gerente de investimentos da Propinzai, né? Na qual, no episódio anterior, nós publicamos essa matéria, inclusive o link também, nós colocamos lá na matéria, para que no nosso vídeo anterior, o link da matéria, para que as pessoas possam acompanhar, beleza? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e uma entidade sem fins lucrativos que ela controlava foram multadas em 5 milhões pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, devido a acusações de que a instituição religiosa não divulgou adequadamente seus investimentos. Olha só que interessante. Em uma ordem divulgada na terça-feira, a SEC alegou que a igreja ocultou ilicitamente seus investimentos e sua gestão por meio de diversas empresas de fachadas entre 1997 e 2019, e ao fazer isso deixou de divulgar o tamanho do portfólio de ações que a igreja de ações da igreja à SEC e ao público. Eu estava dando uma pincelada nesse portfólio. São mais de 1.600 carteiras de investimentos que eles têm. Inclusive, eles têm investimentos em empresas que não são empresas adequadas para um cristão fazer investimento, né? Porque são fabricantes de armas, mas não são só qualquer arma, são armas de guerras, né? As armas de destruição em massa. E essas empresas estão lucrando e, consequentemente, você vê que a igreja também está lucrando, porque se as ações, esses investimentos dessas empresas aumentam, seus lucros investidos também, ele aumenta por consequência, né? Então isso aí é um assunto para um próximo episódio, nós vamos publicar para vocês. Mas o que a gente quer trazer para vocês, né? É que a igreja, ela é desonesta, cara. Não só desonesta na questão da doutrina, porque ela não apresenta toda a doutrina para as pessoas, né? Só parte dela, mas ela também é desonesta em seus negócios, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que diz a SEC, né? A SEC afirmou que a igreja temia que a divulgação dos ativos em nome da entidade sem fins lucrativos chamada Enzyme Pix Advisors, que administra os fundos da igreja, pudesse acarretar consequências negativas, considerando o tamanho do portfólio da igreja. Então eles ficaram com receio, né? Muito provavelmente nessas carteiras aí dessas empresas de fachada que eles criaram,
deveriam ter algumas ações do pecado, né? Vamos assim dizer, investimento em... não sei, eu ainda não consegui pegar essa informação, mas deve ser algo assim que deve mexer com a moral, né, da própria instituição. As alegações sobre a estrutura ilícita de empresas de fachada surgiram pela primeira vez em 2018, quando o grupo anteriormente chamado Mormonleaks, eu lembro desse Mormonleaks, né? Agora é conhecido como Truth of Transparency Foundation, afirmou naquele ano que o montante dos investimentos da igreja havia atingido 32 bilhões. E aí, no ano seguinte, um denunciante apresentou uma queixa ao Serviço da Receita Federal, ou de Receita Federal, de acordo com a reportagem do Wall Street Journal de 2020. Então, naquele ano, o jornal afirmou que o patrimônio da igreja havia crescido para 100 bilhões. Olha aí, que interessante, né? E aí, por mais de meio século, a Igreja Mórmon construiu discretamente um dos maiores fundos de investimento do mundo, afirmou o jornal. Quase ninguém de fora sabia disso. Ninguém sabe disso, né? Nem os membros sabem disso. E aí, muitos até não vão acreditar nisso aqui. E aí, na terça-feira, a SEC acusou a igreja de ter feito grandes esforços, para evitar divulgar seus investimentos. E ao fazê-lo, privar a comissão e o público investidor de informações precisas sobre o mercado. Olha só como a igreja ainda continuou pressionando, né? Eu fico imaginando o que deve ter rolado nessas conversas aí, pressionando para que não divulgasse, né? Ela queria que tudo ficasse daquela forma ali. E, enfim, cara, é ridículo demais. Uma instituição que se diz ser representante de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Ocultando, mentindo, criando situações de aplicações de investimentos desonestos, né? De corrupção. Caramba, velho. Tudo que a igreja ela afirma não ser, ela acaba sendo, em relação a essa matéria e as demais que vamos ver. Então, gente, eu não vou continuar com a matéria é muito clara aqui na NBC. Eu vou deixar o link para que vocês possam ler com calma e ter suas, né, tirar suas próprias deduções, né, de acordo com a leitura, se isso aqui realmente é algo, sei lá, cara, absurdo ou não. Bom, eu estou publicando aqui também, vou deixar o link dessa matéria, que também foi publicada pela BBC, essa matéria que está de fevereiro de 2023. A Igreja Mórmon é multada por alegação de ter ocultado 32 bilhões em investimentos, tá bom? Eu não vou ler a matéria, justamente para que não fique muito maçante o vídeo, né? Eu acho que é importante que vocês possam ter a informação. E, enfim, uma coisa interessante é que nessa matéria ela é um pouco mais leve que a outra, né? Mas ela fala sobre a mesma coisa, né? Por exemplo, o anúncio da SEC ofereceu uma visão rara de como a Enzyme Pix supostamente tentou ocultar uma parte significativa dos investimentos da Igreja Mórmon. A consultoria sediada em Salt Lake City, fundada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1997, criou 13 empresas de fachada com escritórios em todos os Estados Unidos, afirmou o órgão regulador. Olha aí, né? Que ridículo, cara. Empresa de fachada, né? Nem um pouco. Caramba, velho. Nada a ver com nada. Então, gente, Igreja Mórmon é furada, isso é uma empresa. É uma empresa que usa vocês para se capitalizar. É o dinheiro do teu dízimo que vai para aí, pra esse negócio aí, entendeu? E aí, enfim, os caras estão aí, ó, fazendo aplicações, fazendo transações corruptas. Ridículo demais, muito ridículo. Eu não tenho outra palavra para dizer. E em relação a isso, eu não vou também abrir aqui um dicionário, né? para tentar deixar isso de forma mais clara, né? Qual é a minha opinião em relação a isso. Para finalizar, eu quero chegar aqui na página oficial do governo americano,
Olha aí. Olha aí, bacana. Só para finalizar, eu quero dizer para vocês que essa é uma página oficial do governo dos Estados Unidos, é o que a gente já vê logo aqui, no cabeçalho, logo embaixo do endereço, tá bom? E essa é a página da SEC com o comunicado à imprensa e ao público, né? Falando sobre o que ela fez em relação a essa atitude da igreja, né? Descobriram aí, então eles tiveram que pagar uma multa de 5 milhões, sendo que a Ensign pagou 4 milhões de dólares e a primeira presidência, né? O bispado presidente, a galera a cúpula lá, pagou 1 milhão de dólares em multa para encerrar o assunto, ok? Então, resumindo, é isso aí. Eu vou deixar o link dessa página aqui também. Aqui você também vai ver que a igreja, ela criou as 3 empresas de fachada, né? Inclusive, é ridículo falar, mas eu vou colocar aqui na primeira linha. Opa, aqui, olha aí. Deixa eu botar o parágrafo completo aí. Logo no topo aí, ó. Para ocultar o valor do portfólio da igreja e com o conhecimento e aprovação desta, olha aí, com conhecimento e aprovação desta, da igreja, ou seja, alguns vão falar, foi alguém que fez alguma coisa errada, não, é a igreja mesmo, tá bom, gente? A Exame PIC criou 13 empresas de fachada, LL6, ostensivamente com escritórios por todos os Estados Unidos e apresentou, né, os formulários 13F em nome dessas LL6 em vez de em nome da própria Ensign Pix. Bom, eu não vou me estender por conta do tempo, mas eu irei deixar com certeza esse link aqui da SEC tudo direitinho lá no vídeo para que vocês possam acessar, acompanhar. E isso aqui só prova que não é uma fake news, como todo membro, quando a gente fala alguma coisa, diz que a fonte não é confiável, aquela coisa toda. A fonte tá aí, a fonte é do governo americano. Tá bom, gente? Nos vemos na próxima e até breve. Tchau, tchau.